Aí, bom dia, mais um Insights Vendor Force. Como sempre, o Instagram fazendo um trabalho aí fantástico de começar a informar os nossos parceiros. Enquanto isso eu vou aqui me ajeitando, me arrumando, me organizando aqui para poder começar a dividir com vocês essa série de 3 dias que a gente vai falar por que empresas... Porque algumas empresas estão falindo, infelizmente, dentro desse contexto, e outras vão continuar e vão crescer dentro desse contexto tão louco que a gente está vivendo, o famoso novo normal, que se diz tanto agora. Enquanto isso, a gente vai aguardando um pouquinho aqui. Vamos aproveitar também aqui para convidar nossos amigos a estarem conosco nesse bate-papo Insights Vendor Force. Isso aí. Bem, meu nome é Alessandro Gonçalves, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao Insights Vendor Force. A Ana que está aí com a gente, o pessoal aí da Guarita, Guarujá, sejam bem-vindos. É um prazer a gente poder estar iniciando esse trabalho. Renatão, nosso parceiro aí, forte na área de vendas. Obrigado, Renato, pela presença e participação. Bem, RM8, nossos parceiros também na área de marketing. Obrigado aí pela presença, pessoal. A gente resolveu aí dar sequência a esse projeto, o Insights Vendor Force, e a gente fez uma postagem semana passada, trazendo já uma questão importante para a gente começar a refletir dentro desse processo. E fala, Rafael, seja bem-vindo, Rafael da Bluefit aí, bacana, cara, obrigado aí mais uma vez pela presença. E a gente trouxe uma questão para a gente começar a refletir, porque de fato a gente está vivendo algo que tenho certeza que ninguém, ou pelo menos poucas pessoas pensaram um dia viver, né, de uma forma global, né? É a primeira vez, eu acho que na história da humanidade que a gente consegue viver uma circunstância como essa de pandemia, tendo uma percepção online, né? Tendo uma percepção global e online de tudo que na verdade isso traz para nós em termos de desafios. E aí a gente também vai falar aqui provavelmente também em termos de possibilidades, de oportunidades. Mas a pergunta que a gente fez essa semana, passou numa postagem, foi assim, qual a diferença entre empresas que estão falindo, e infelizmente esse é um dado que a gente tem acompanhado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Qual a diferença entre as empresas que estão falindo e empresas que vão continuar e que já estão crescendo e que vão crescer no pós-pandemia, nesse famoso novo normal, né? O que é esse novo normal? Então, só para a gente poder começar a entender um pouco o que a gente está vivendo, a gente, de forma súbita, no mundo inteiro, né, fomos pegos por uma questão sanitária, que já tínhamos vivido anteriormente, mas não com a mesma magnitude, né, mesma escalabilidade em termos de contágio e mortalidade nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, nós não tínhamos vivido nada semelhante. E de repente, como a gente começou a acompanhar na Ásia, na Europa, Estados Unidos e agora aqui no Brasil, a gente começou a ter que lidar com os lockdowns, né? Ou seja, fechamentos totais. E de verdade isso está trazendo para todos nós, principalmente, para todos nós, não vou dizer principalmente não, mas para todos nós, de forma, do ponto de vista assim, global, né? Desafios que são profissionais, que são pessoais, que são existenciais. Mas o que vai fazer com que, o que vai determinar que algumas empresas fechem, né, encerrem suas atividades, e o que vai determinar que, em meio a esse mesmo contexto, algumas empresas continuem e cresçam? A grande verdade é essa. Hoje, assim, tem muita gente tratando desse assunto, e a reflexão que eu particularmente trago a respeito desse fato é que o que vai determinar efetivamente é a sua capacidade de resposta, né?
a sua velocidade, a capacidade de você responder rápido, tendo uma visão sistêmica do que está acontecendo no mundo e dentro do seu quadrado também, né, olhando para o mundo e olhando para dentro, vai determinar a qualidade de respostas que você vai ter para poder reagir a essa circunstância. Então, a proposta desse encontro de hoje é iniciar uma série onde a gente acredita o seguinte, cara, que você, eu, todos nós estamos a um insight do próximo nível. A gente já falou em lives anteriores, e só para poder de repente estar nivelando, né? O insight muito mais do que uma ideia, e é uma percepção comum que a gente tem de que insight é uma ideia, o insight ele é um elemento intuitivo que se dá e tem como potência, como grande fator de mobilização, né? Promover saídas, nos permitir encontrar saídas para circunstâncias, inquietações que a gente está vivendo. Então, sim, qual é o primeiro fator decisivo nesse momento? É a solução para o seu negócio, solução para todos os desafios que você está vivendo, tanto do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista principalmente profissional. A grande verdade é que ele não está dentro do seu próprio negócio. Eu acho que essa é uma questão para a gente poder começar a refletir. É muito comum, e aí a gente carrega uma série de comportamentos e vícios pautados em uma série de hábitos, né? Então, sabe, quem já não escutou aquela expressão, né? O que faz crescer o gado é o olho do dono, né? Então, é o olho do dono que faz crescer o gado. Ou seja, isso sempre trouxe uma mensagem que o negócio ele cresce na presença do dono, seja olhando e cuidando da operação. Claro que isso é importante do ponto de vista de gestão, mas principalmente hoje, dentro desse contexto que a gente está vivendo, principalmente hoje, principalmente em situações de crise, você simplesmente acreditar que trabalhar mais, estudar mais, fazer novos treinamentos, desenvolver novos produtos, vai tirar você dessa situação. Galera, trabalhar hoje é imperativo, todos nós temos que continuar tendo uma política de melhoria contínua dentro dos nossos negócios, isso é um fato, né? Mas hoje é um momento de a gente buscar respostas e, em geral, na verdade, isso começa com um processo, né, de cada um, de conseguir problematizar o momento que está vivendo. Então, sim, ele começa com um movimento de olhar para dentro, entendendo os seus pontos de fragilidade. Fala Daniel, seja bem-vindo, meu cara. Ele parte de um princípio de você ter a capacidade, sim, de problematizar, né, o momento que você está vivendo. Poxa, Lê, como assim problematizar? Eu tenho que olhar para os problemas? No primeiro momento, sim, pessoal. No momento que isso aconteceu, dia 19, fala, Caião, dia 19 de março, quando isso aconteceu, o que você fez? Você simplesmente reclamou? Ou você se dissociou, porque daí entra uma capacidade emocional, né, de conseguir se dissociar para poder ter uma análise crítica, entendendo efetivamente quais são os seus problemas. Não tem receita de bolo. Não é diferente. Olha, presta atenção como o movimento ele tem que ser sistólico, né? Na verdade, tem que ser assim, como uma batida do coração, né? Dentro, fora. Dentro, fora. Então, assim, no momento da problematização, eu não olho para fora para ficar vendo os problemas dos outros. Não adianta você estar olhando para fora e ficar vendo quantas pessoas morreram, o número de contágio, né? Na verdade, o problema da economia do varejo, se você não está no varejo, cara. Na verdade, assim, a gente tem que pensar, lógico, sistemicamente, mas no primeiro momento, você precisa se colocar realmente olhando para dentro, chamando a sua equipe, se você tem uma equipe, para poder entender efetivamente quais eram os problemas, porque a partir dali você começa a tomar decisão, e decisão rápida. E na verdade, já se passaram mais de 2 meses, eu espero que você já tenha feito isso. Ale, eu não fiz, então começa agora. Então, a capacidade de saber problematizar, ou seja, entender de fato quais são os seus pontos de fragilidade, quais são os seus pontos de melhoria, né, que você precisa implementar a curto prazo, porque agora é tudo a curto prazo, vai determinar efetivamente a qualidade das suas escolhas para que você possa começar a agir com velocidade em busca do quê? De soluções. Porque sim,
qual foi o grande gap, né? E o grande problema de uma maneira geral para todo empresário. Vamos começar por os setores que principalmente foram afetados. Na área de turismo, foi o primeiro setor e o mais forte, que provavelmente vai ser o último no processo de flexibilização aí que vai voltar. Porque normalmente o turismo está sempre construído dentro de um conceito de aglomeração. Então, ponto. Então, o turismo, sem sombra de dúvidas, é um fator, é um setor aí que tomou um impacto muito forte. Depois, na sequência, veio o varejo, né? Comércio, shopping centers, lojas de rua, depois na sequência. E de verdade, assim, você precisa desenvolver uma capacidade individual junto do seu time, junto do seu time, para poder olhar efetivamente quais eram os seus problemas em relação à caixa, em relação a processos logísticos que impactariam, por exemplo, a sua dificuldade de entrega, né, e cumprimento de compromissos, para poder começar a tomar decisões. Beleza? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro fator diante desse novo comum. Depois de feito tudo isso, se você já conseguiu falar com o seu contador, colocou sua equipe de férias, você conseguiu conceder licença, você pegou empréstimo para pagamento de folha de pagamento, ok? Se tudo que você tinha que fazer internamente foi feito, se você começou a entender efetivamente que novos recursos, né? Que recursos que você tinha para poder continuar vendendo, teve cara que teve como uma resposta imediata, olhando para dentro, tirar o estoque de dentro da loja, levar para casa e através de WhatsApp continuar vendendo. Temos colegas nossos que conseguiram, inclusive, por exemplo, no ramo de chocolate, Roberto, da chocolateria brasileira, ele agiu rápido, tirou o estoque de dentro da loja dele, levou para casa e, inclusive, ele conseguiu, na Páscoa, conseguiu cumprir com uma meta de venda utilizando do quê? Da rede de contato dele. Ele só foi capaz de fazer isso, galera, porque ele soube problematizar e poder, em cima dessa percepção objetiva, responder rápido aquela questão para poder continuar. Ele trabalha com um produto perecível, um produto que, se ele não tivesse tomado essa decisão, se ele não tivesse uma clareza a respeito disso, né, ele provavelmente teria perdido todo aquele estoque. Então, é uma capacidade de problematização. E aí que entra um aspecto que eu acho fundamental, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou psicólogo e uma das questões que a gente trabalha muito forte dentro desse contexto é o aspecto, sim, emocional. As respostas, essa capacidade, por exemplo, de problematização, que é uma capacidade de desassociação, né? Ou seja, você precisa conseguir desenvolver essa capacidade emocional de desassociar, né? Ou seja, para poder ter respostas mais assertivas. Então, essa questão de saber lidar com a afetividade, poxa, do ponto de vista da psicologia, o que é afetividade, Ale? E como que isso impacta diretamente os nossos negócios? Cara, é a capacidade de poder realmente lidar com todas as suas emoções, raiva, alegria, medo, tristeza, né? E saber e ter empatia suficiente para poder lidar dentro desse contexto também com todos vou usar assim, todos os agentes presentes nesse contexto, né? Então, sim, o processo começa, a resposta à problematização, você ser capaz de poder problematizar de forma eficaz para poder tomar respostas de microambiente. Beleza, fiz tudo que era possível fazer do ponto de vista de microambiente, ou seja, tudo que respondia a uma questão dentro da nossa empresa, dentro da minha empresa, a gente conseguiu efetivamente responder rápido. Ok, Ale, agora a questão é como que a gente começa e como que a gente continua e que novas alternativas nós temos, né, para poder seguindo, para poder continuar seguindo. Então, a gente já está tendo hoje uma percepção muito clara, e aí quando a gente olha para fora, de que realmente o contexto pós-pandemia, ele realmente, provavelmente, ele vai vir com mudanças bem significativas, né? E a ideia aqui é justamente problematizar e trazendo um olhar para a busca de soluções. Vamos lá, na área de turismo, e quando a gente fala turismo, a gente tem uma cadeia muito grande, porque a gente fala de companhias de aviação, a gente fala de hotéis, a gente fala de restaurantes,
a gente fala de centros de entretenimento, como cinema, teatro, tanto faz. A gente já sabe que durante muito tempo, até que se consiga efetivamente ter uma vacina aprovada, mesmo no processo de retomada, esses ambientes vão ter que trabalhar com uma demanda reduzida, provavelmente em torno aí de 50%. Então, se esse ambiente, se você já é dono de um restaurante, você está se preparando já para isso, você já está buscando ações de contramedida, porque se você tinha um modelo de negócio onde a regra era ter ali 100 pessoas, seu objetivo era ter 100 pessoas, nem que fosse só nos fins de semana, durante a semana você trabalhava aí com 40%, 30%, 60% da sua ocupação, e nos fins de semana você trabalhava full, cheio. Dentro agora desse novo normal, provavelmente essa dinâmica, todo esse plano que você tinha no seu negócio, ele vai ser afetado. A pergunta é, que respostas que agora você está buscando para poder, de fato, reagir a esse novo contexto? E quando a gente fala de contexto, às vezes a gente não consegue ter uma percepção clara do quanto que isso é determinante. Ontem a gente conversando com o Renato, eu peguei Renato da Talk Mind, que é nosso consultor associado, trabalha com a gente aí desenvolvendo toda a parte de treinamentos na área de vendas. Eu perguntei para ele, Renato, você já esteve no MASP? Ele falou, eu nunca estive no MASP, mas eu comentei com ele, ó, em frente ao MASP existe uma feirinha hippie. Pelo menos existia, não sei hoje, né? E aí eu falei para ele, poxa, quanto que custa um quadro que está sendo vendido numa feirinha hippie? Pô, ali na calçada. Provavelmente um artista anônimo fez ali na casa dele, pode ter sido um trabalho magnífico, lindo, mas o contexto determina um valor. Então você vai encontrar lá um cara vendendo um quadro a R$100, R$50, R$1.000 na calçada. Se você pegar esse mesmo quadro e levar para dentro do MASP, pendurar na parede do MASP, mudou o quadro? Mudou a qualidade do produto? Não mudou. Mudou o contexto. Esse quadro que lá na feirinha hippie, na calçada, poderia estar sendo vendido a partir de R$50, de repente lá dentro do MASP ele passa a valer milhões. Então eu acho que essa é uma grande questão para a gente começar a refletir. Se você não entende o contexto que você está vivendo hoje, que o seu negócio está inserido, como que você vai conseguir reagir? Como que você vai conseguir buscar saídas e novas alternativas? Às vezes, a saída é uma tomada disruptiva, efetivamente. Às vezes não é uma questão de melhoria, às vezes é uma questão de disrupção. Fala, cara, o que é disrupção, Ale? Ah, é mudança, é crescimento? Não, disrupção é rompimento. Às vezes, para eu fazer o novo, eu vou ter que matar esse modelo atual, eu vou ter que quebrar com ele para poder começar um novo. O que significa? Vamos dar um exemplo na área de educação corporativa. Pô, durante muito tempo esse trabalho foi feito dentro de um modelo presencial, ou seja, ou in company ou aberto. Até antes da pandemia, esse era um modelo comumente entregue. A gente já vinha avançando para as plataformas online, já vínhamos avançando. Porém, com o advento da pandemia, cara, isso morreu da noite para o dia. Então, assim, quem efetivamente tinha todo o seu modelo construído no offline, provavelmente ele vai ter que se reinventar para poder, em alguns casos, romper. Porque, vamos lá, se você fala de um treinamento de imersão, onde você vai trabalhar a parte de inteligência emocional e que você precisa ter 3 mil pessoas dentro de um ambiente para poder criar um ambiente de egrégora e promover todo aquele insight que esses eventos promovem. Cara, dá para fazer isso online? Eu não sei. Se não der, provavelmente você vai ter que quebrar para poder construir e, de repente, e aí que é o grande fator da disrupção, no momento em que você rompe com o modelo anterior, você abre possibilidade para algo muito melhor, às vezes, muito maior do que aquele momento que você aquele modelo que você viveu durante anos e carregou durante anos. Então, eu acho que dentro desse novo comum, as empresas que estão efetivamente fadadas a falirem, a quebrarem, elas são aquelas empresas que não estão conseguindo ter abertura, e aí eu estou falando dos gestores, porque não são as empresas. Eu costumo sempre dizer assim, alguém já viu um CNPJ andando na rua? Na verdade, toda empresa é constituída por CPFs.
por pessoas. Para mim, pessoas são disruptivas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, se o gestor, se o empresário, se o dono dessa empresa, se a diretoria, se os colaboradores, porque é uma grande massa de pessoas que manda, que constitui um negócio e faz esse negócio crescer e se desenvolver. Se não existir abertura suficiente para entender o seguinte, olha, tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu sei até agora me trouxe até onde eu estou. Beleza. Tudo. Porém, se eu não estiver aberto, se eu não estiver disponível para poder romper com tudo isso, para poder aprender coisas novas diante desse novo contexto, de fato, galera, isso vai ser realmente desafiador. Existe eu acho que mais do que um consultor, não sei se vocês já ouviram falar do Ricardo Guimarães, ele tem uma empresa chamada Timos. Esse cara, ele é um grande pensador para mim na área de negócios. E o Ricardo Guimarães, ele me trouxe um insight alguns anos atrás sobre ele fazer uma comparação a uma empresa, a um sistema vivo aberto. E ele fala, poxa, você sabe muito bem o que é um sistema vivo aberto. E aí ele compara uma empresa ao nosso organismo. Então, ele faz uma analogia assim, muito simples e ilustrativa para a gente entender o que é velocidade de reação para poder desenvolver um processo mais saudável. Ele está assim, se você estiver andando na rua e se uma farpinha entrar no seu dedo do pé, por menor que seja essa farpa, o seu organismo ele percebe essa invasão, né? E ele se organiza inteiro para poder reagir e expulsar esse elemento externo, né? Esse agente externo. Então, assim, é um sistema vivo aberto. Hoje as empresas que estão preparadas, né, que têm uma cultura, entendem que elas precisam desenvolver essa habilidade de conseguir reagir rápido às mudanças do ambiente, ou seja, do mercado, são as empresas que vão ter maior capacidade, né, maior facilidade, né, de conseguir reagir, responder a esse novo normal para poder continuar crescendo e realmente agregando valor. Entendendo que nesse contexto principal que a gente está falando, que na verdade não é só o da pandemia, é um contexto global, século XXI que a gente está vivendo, as empresas que não conseguirem responder, se adaptar rapidamente a tudo que está acontecendo, por exemplo, em relação aos processos de compra, né, de entender e colocar o cliente no centro da atenção, elas não vão conseguir superar esse momento. A gente está falando de um pós-pandemia onde, de verdade, uma série de fatores vão mudar, uma série de comportamentos. A psicologia comportamental ela diz o seguinte, olha, eu acho que tem aspectos que podem ser positivos e aspectos que podem ser negativos. Existe um fundamento na psicologia comportamental que diz o seguinte, quanto maior a privação, maior o número de respostas. Ou seja, isso significa que nós temos aí uma massa que está privada, por exemplo, de uma série de prazeres e hábitos que efetivamente estão loucos para poder viver. Quem aqui, por exemplo, não está louco para poder voltar a se encontrar com seus amigos num happy hour? Poxa, eu tenho certeza que grande maioria das pessoas elas estão realmente querendo isso, de poder ter uma confraternização com seus amigos e com sua família, quer seja dentro da casa delas, quer seja dentro de um bar, ou dentro de um clube, dentro de um ambiente, dentro de um espaço público. Eu não tenho dúvida que isso é um desejo. Consegue imaginar a quantidade de pessoas que estão querendo viajar e ainda, mesmo no processo de flexibilização, vão ser impedidas disso? A pergunta é, cara, você que é dono de um estabelecimento ligado a esses setores, você já está pensando a respeito disso para poder, mesmo com todas as restrições que vão ainda lhe caber, saber reagir de uma maneira, como posso dizer, alinhada com essas expectativas? Está preparado para isso? Porque é isso que vai determinar efetivamente a sua capacidade de conseguir tirar o melhor proveito, né, vamos dizer assim, desse contexto, entendendo que ele se deu, que é um fato, que a gente não pode voltar mais atrás, mas o que nós podemos fazer é saber reagir melhor, né, da melhor maneira a tudo que já está aí.
Então, a gente precisa entender que, por exemplo, existem algumas empresas já ventilando algumas informações. Por exemplo, a XP, que é hoje uma das maiores empresas aí na área de investimento no Brasil, ela já declarou que até o final do ano, pelo menos, todos os colaboradores vão continuar em home office. Fala, Selminha, bom dia, seja bem-vinda. Então, todos os colaboradores vão continuar em home office. Existe aí algumas informações que ainda não confirmadas, mas assim, é o que o mercado começa a ventilar, né? A Petrobras provavelmente diz que está estudando a possibilidade de 50% do seu efetivo continuar, seu efetivo administrativo, continuar, mesmo pós-pandemia, trabalhando em home office. Então, cara, aí, do ponto de vista do mercado imobiliário, o quanto que isso vai afetar positivamente e negativamente? Então a gente precisa estar preparado para entender, sim, que o comportamento das pessoas depois de 60 dias, 90 dias dentro de um contexto, ele provavelmente vai ser alterado. Quem antes, por exemplo, não tinha tido a experiência de pedir, de fazer compras por aplicativos no supermercado e já teve essa experiência, provavelmente, se houver um trabalho forte, né, desses supermercados, esse comportamento tende a se manter. Né? Então, assim, é esse um fator. Olha, aqui nós temos um comentário aqui de uma colega, né? Desculpa. A Paty Leão. Legal, Paty. Entendendo que estamos numa distância curta da capital, entendo que seremos um dos principais destinos. Provavelmente. É isso mesmo. Provavelmente. Então, assim, quem está no segmento aí de turismo está preparado para criar novas alternativas? Que aqui, de repente, na Baixada, no litoral, não era comum. Mas agora, de repente, os day ones, que no Nordeste é comum, né? O pessoal que recebe turista para ficar um dia usando da estrutura do hotel frente praia, pode ser uma alternativa agora interessante. Poxa, eu vou ter que criar, de repente, sistemas de atendimento e comodidade mais amplos. Poxa, eu vou ter que fazer parceria com empresas de transporte, poder oferecer uma experiência mais completa para tirar o cara de São Paulo com uma van e a família dele, trazer ele para o litoral e depois devolver ele lá. Então, assim, cara, a gente vai ter que pensar em construção de parcerias, fusões, né, remodelagem geral, às vezes, do nosso negócio, para que a gente possa estar reagindo de uma maneira nova, diante de um novo contexto. Ficar esperando que as coisas simplesmente vão voltar ao normal para que você possa continuar fazendo efetivamente o que você fazia, galera, de verdade, eu acho que assim é não ter uma clareza do contexto do que está acontecendo no mundo. Não basta simplesmente esperar. A estratégia da esperança, de falar assim, por favor, pare, vai acabar e a gente vai voltar ao normal. A gente não sabe o que é esse normal. Então, é nesse momento em que você, olhando para fora, é nesse momento em que você, desenvolvendo competências para poder estar junto com novos, em outros parceiros de outras áreas, você vai ter a capacidade de construir, né? Vai estar sensível a novos insights. Então, quando você dizia assim, antes da pandemia, você dizia assim, eu não tenho tempo para poder ficar conversando com outros empresários, eu não tenho tempo para fazer networking. Cara, se você não tinha tempo, eu vou te dizer que na verdade você não dava prioridade. Tempo todos nós temos. Você não estava dando a prioridade para estar com outros empresários, você não estava dando prioridade para se juntar com outros empresários, para entender novos mercados, porque você estava confortável, você estava na sua zona de conforto, você fazia provavelmente as coisas do mesmo jeito há muito tempo, para você provavelmente estava dando certo, e você estava satisfeito, você não queria, era mais trabalho. Só que agora, não se trata de querer mais trabalho, às vezes esse fator vai determinar a sobrevivência. Então, conhecer empresários novos, você poder estar fazendo parte de uma rede de contatos, conhecendo novos negócios, fazendo parcerias, pensando diferente, é uma das respostas a essa crise. É uma resposta a essa crise, cara. Então, hoje, eu, por exemplo, faço parte aqui da Baixada Santista dentro de um grupo chamado BNI, que é a maior rede de networking do mundo. BNI+, eu, Renato, estamos juntos aqui dentro da mesma equipe. Né? Então, assim, cara, todo dia você tem a oportunidade de ter insights diferentes. Alessandro, eu não quero fazer parte do BNI. Tudo bem, cara. Cria a sua rede de contatos.
Utiliza a sua rede de contatos, assume a liderança dessa sua rede de contatos e coloca esses caras hoje dentro de algum grupo para poder começar a desenvolver com esse cara percepções novas sobre o negócio de cada um. Então, essa é uma competência agora que você vai precisar desenvolver se você quiser buscar saídas, porque não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, galera. Na verdade, todos nós vamos estar sendo desafiados no dia a dia a estar sempre buscando novas alternativas, novas formas de fazer para poder manter o nosso negócio em crescimento constante. Então, assim, esse é um fator. Nelson aqui da Cestar, isso aí, Nelson. Então, cara, eu acho que esse é um fator determinante. E dentro desse contexto, isso aqui foi uma introdução para a gente começar a pensar, eu quero trazer para vocês um insight hoje, que está muito ligado à minha área, né? Que é a questão da atração de talentos como um fator estratégico para o seu negócio. A gente sabe, né? Até o mês passado nós tivemos um indicador aí no mês de abril, que comparado com o ano passado, nós tivemos um aumento de 22%, né, a mais de pessoas pedindo seguro-desemprego. Nos Estados Unidos, eles saíram de uma taxa de desemprego nesses 3 meses de 3,5%, foram para 14% do efetivo total de trabalho deles. Ou seja, são mais de 22 milhões de desempregados nos Estados Unidos, e no Brasil provavelmente a gente não vai ter um cenário diferente. E aí, eu quero que você hoje comece a pensar o seguinte, cara, uma questão que eu sempre trago para os meus clientes é o seguinte: se você pudesse hoje fazer tudo o que você faz sozinho, sem depender de ninguém, você contrataria pessoas? Quem que contrataria pessoas se não precisasse contratar para operação? Não faz sentido, né? É uma pergunta assim, tá louco? Se eu não precisasse de pessoas para poder tocar o meu negócio, para fazer ele crescer, por que eu contrataria então? Ninguém contrataria. E aí, partindo desse princípio, eu vou dizer então para você, nesse novo normal, hoje, contratar as pessoas certas, ter um time forte, quer seja na área comercial, quer seja na área administrativa, quer seja na área operacional, é um fator estratégico de diferenciação. Existe uma oportunidade nesse momento para quem está buscando novos profissionais? Existe. Infelizmente, muitos bons profissionais vão estar sendo demitidos. Muitos bons profissionais vão ser demitidos. Infelizmente, o que a gente começa a perceber é que a oferta de emprego nesse momento vai ser menor e provavelmente a procura por emprego vai ser maior. E aí, a partir disso, para quem tem hoje capacidade de absorver novos talentos, passa a ter uma oportunidade de chamar a atenção dessa galera para que o seu negócio possa, dentro do seu plano de desenvolvimento, contar com uma mão de obra mais qualificada, por exemplo. E aí eu quero falar para vocês então a respeito disso. Poxa, existe um novo contexto dentro desse novo normal, onde vai haver uma deflação, sim, em relação a salários, e uma oferta maior, um número maior de pessoas procurando emprego. Então existe aí uma oportunidade para quem entende que hoje, dentro do contexto, dentro do modelo de negócio dele, dentro da área de atuação dele, trazer pessoas boas pode ser um fator diferencial. E aí quando a gente está falando hoje de atrair esses talentos, apesar dessa oferta melhorar, eu estou falando de não é simplesmente cumprir com uma tarefa de colocar gente dentro do seu negócio. Estou falando de cumprir com uma tarefa estratégica de atrair os melhores talentos que estão no mercado para dentro do seu negócio. Então você precisa construir um plano de atração e que seja percebido como um fator diferencial, como uma estratégia diferencial do seu negócio. E eu vou dar ênfase agora, só para a gente poder ter um entendimento prático disso, na área comercial, que é a especialidade hoje da Vendor Force. Nós trabalhamos hoje focados em buscar no mercado os melhores profissionais, os melhores talentos, para empresas que querem vender mais, cara. Poxa, então a pergunta é, hoje, no pós-pandemia, crescer, vender mais é uma alternativa para você? É um desejo para você? Então, como que o seu modelo, como que o seu layout da sua área comercial está estruturado? Que pessoas que integram hoje o seu time, elas antes da pandemia vinham entregando o resultado para você? Essa galera estava engajada com você? Durante a pandemia, você foi um líder presente
manteve essa galera trabalhando em alta performance, essa galera continua, durante a pandemia, você provou para o seu time que você é um empresário que, mais do que preocupado só com você, você está preocupado com todo o seu time. Porque quando a gente está falando de atração, né, de talentos, quando a gente está falando existe um termo chamado Employer Brand, que é assim, você é a marca do bom empregador. Você hoje tem uma cultura, você tem hoje implantado dentro da sua empresa um olhar. E por que um olhar? Porque tudo isso começa com o alinhamento da sua visão em relação a pessoas. As pessoas que trabalham com você percebem, né, de fato, que você se preocupa com a carreira delas, ou essas pessoas entendem que você só está preocupado com o resultado do negócio? Então acho que começa por isso. Se você pensa pessoas ainda como recursos, você está, cara, no século XIX. Se você acha que ter pessoas, ter que lidar com pessoas é um saco, que droga, não gosto de lidar com pessoas. Você me desculpa, você está fora do contexto. Você está no século XIX ainda, cara. Hoje, dentro desse contexto de globalização, toda essa tecnologia trouxe pra gente uma relação que é sistêmica, cara. As relações, elas não são mais só transacionais. E eu não tô falando só com as pessoas que trabalham com a gente, não. Eu tô falando, inclusive, com clientes e com fornecedores. Se você ainda... Eu acho que essa é uma questão que eu acho que dessa temática aqui, eu acho que é um grande insight. Você pode refletir bastante a respeito disso. Se você nutre as suas relações com o seu time, se você nutre suas relações com o seu cliente, se você nutre suas relações com seus fornecedores, se você nutre as suas relações com a comunidade que te cerca de forma transacional, você está no século XIX. Não vou falar nem no século XX, cara. Você está no século XIX. Você vai precisar alinhar seu mindset para entender que hoje você vive dentro de uma grande aldeia global e que sua empresa, ela não pode mais ser comparada a um relógio. Antigamente a gente usava essa metáfora do relógio para poder dizer que a minha empresa funcionava bem. Nós precisamos estar alinhados e entendendo e reagindo conforme o mercado, porque é ele que é mandatório. Não é você que é o dono da empresa que tem que definir o que é melhor para a empresa. Na verdade, você tem que tomar essa decisão olhando para fora e entendendo como que o mercado está reagindo para você tomar as melhores decisões. Isso não pode surgir simplesmente dentro da sua cabeça ou dentro da sua empresa, num acordo ali comum com o seu time. Hoje, empresas modernas, elas vencem as competições, elas vencem as concorrências, tendo agentes estratégicos que estão lá no front-end, né, lá na frente, não só operando, mas principalmente trazendo informações atualizadas a respeito do que o mercado está dizendo. Então, assim, agora é muito importante você estar aberto a isso. Então, Ale, vamos falar da área comercial, né? Poxa, eu posso então ter o que determina um grande talento na área de vendas? Eu acho que assim, são dois fatores importantes. Primeiro, você precisa ter clareza do teu modelo e da tua cultura de vendas. Se você tem um modelo, tá, que se limita simplesmente a medir o quanto que o cara vendeu e entende que isso é um indicador principal do seu negócio, desculpa, eu acho que você não está preparado para ter o melhor vendedor. Da mesma maneira, se o vendedor ele tem essa visão de que ele só consegue dizer se ele é bom se ele tem um resultado objetivo, que é vender, ele também não é o melhor vendedor hoje. Ele não está tendo uma visão hoje sistêmica para entender que, na verdade, vendas está pautado em cima de relacionamento e alinhamento de informação. Então, um bom vendedor, um bom departamento comercial, ele precisa, além de vender, trazer as respostas que o mercado está dando. Como que o concorrente está se comportando, como que o cliente está se comportando, porque tão importante quanto o seu processo de venda é você entender o processo de compra do seu cliente, galera. Então, sim, eu preciso ter um processo de atração de talentos, de repente, não só pautado em salário, porque a gente hoje fala assim, vai ter um achatamento dos valores de salário, se você simplesmente quiser tirar proveito disso, para poder pôr mais dinheiro no teu bolso, desculpa, você está fora do propósito. Você pode sim
está trazendo uma política de remuneração alinhada com o que o mercado está praticando, mas aproveitar às vezes dessa folga para poder estar trazendo planos de benefícios e flexibilização que possam agregar valor a esse colaborador que está fora e está querendo voltar para o mercado de trabalho, ou que está em outra empresa e entendendo, cara, que você tem um projeto muito melhor. Hoje o que eu tenho visto muito, com muita frequência nos nossos processos, são profissionais abrindo mão de trabalhos, por exemplo, em São Paulo, que ganhando 2 vezes mais do que ganharia aqui na Baixada, simplesmente por conta do projeto, do modelo, né, apresentado pela empresa do qual ele agora está participando desse processo seletivo. Então, o seu modelo, como que eu construo esse modelo, Alessandro? Conversando com pessoas, entendendo efetivamente quais são os anseios delas, os desejos delas. Se você trata o seu colaborador como um cliente interno, a mesma prática de entendimento da dor, dos desejos do seu cliente externo, você aplica para o cara. Então, se você fala para ele, olha, se a gente te der uma possibilidade de trabalhar 2 dias na semana em home office, poxa, isso muda a qualidade de vida desse cara numa performance, te diminui custo, inclusive. Ou se você fala para o cara hoje, olha, Alessandro, eu estou atrás de uma pessoa que me atenda em vendas internas em home office. Cara, 100% home office. Eu tenho aqui um aplicativo que me permite fazer toda a gestão à distância. A gente vai oferecer para ela a demanda e ela vai trabalhar 100% home office. Cara, o que você, do ponto de vista estratégico de atração de talentos, ganha? Primeiro ganho que você tem. Você agora não precisa buscar essa pessoa só na região que você está. Você agora tem a capacidade de atrair talentos de todo lugar do Brasil. E aí sua possibilidade de trazer uma pessoa extremamente diferenciada para o seu projeto, ela aumenta. Porque agora você não está mais preso a um contexto regional. Faz sentido, galera? Então, quando a gente está falando de atrair pessoas, não é só salário. É o modelo, é o seu projeto. É ele entender a perspectiva que ele tem de crescimento. E eu não estou falando de promoção também. A gente, quando fala, às vezes, de crescimento, o pessoal fala, poxa, mas minha empresa tem uma estrutura organizacional pequena, eu não vou conseguir promovê-lo. Ok, mas ele vai perceber, ele consegue entender, você consegue agregar valor ao desenvolvimento dele profissional, ele vai ser constantemente desenvolvido, ele vai ser constantemente desafiado, você vai estar trabalhando, você tem uma cultura, mesmo sendo uma empresa pequena, você tem uma cultura de melhoria contínua. É muito comum encontrar pessoas pedindo para sair de empresas, justamente porque, infelizmente, elas não enxergam a possibilidade de desenvolvimento e crescimento. Então, essa é uma estratégia de atração. Poxa, Ale, fora isso, eu tenho que reter esses caras. É verdade. É uma estratégia de retenção também é determinante. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente está falando de área comercial, quando o cara está saindo da sua empresa, normalmente, ele está indo para onde? Normalmente, ele está indo para o seu concorrente, cara. Então, aí, muito mais do que todos os custos com o turnover que você pode ter, né, com a perda desse colaborador, você pode ser impactado realmente com perda de receita, porque é muito comum esse cara estar levando a carteira que ele atendia para o seu concorrente. Então, hoje, dentro desse contexto, no novo normal, quais são as medidas? Quais são as medidas que você vai tomar para poder desenvolver uma estratégia para atrair novos talentos, para atrair parceiros? Fala aí, Vi. Para atrair parceiros para dentro do seu negócio. Porque se você pensar em pessoas hoje como um elemento diferencial, de diferenciação para o seu negócio, cara, isso vai fazer toda a diferença. Se você consegue trazer pessoas que estão dispostas a estarem engajadas com você num plano de inovação, olha, o que é inovação? Vamos trazer para o contexto varejo. Esses dias eu conversando com uma cliente, ela falou assim para mim, não, eu tenho que ter uma pessoa para poder responder as mensagens, aos comentários do Instagram. Eu falei, não, você não tem que ter alguém para responder. Você tem que ter alguém para vender pelo Instagram. Poxa, mas como que eu vou vender pelo Instagram? Colocando preço no produto? Pode ser, você tem hoje a possibilidade de criar uma loja no Instagram, mas não é o produto ele não se vende sozinho, o produto ele se vende, na grande maioria deles, em alguns casos até se vende sozinho, né? Mas a grande maioria dos produtos eles se vendem através do relacionamento que você tem com aquele cliente
que faz um comentário e você precisa simplesmente se relacionar para poder vender. Então, o que eu vejo comumente, né? Então, o hábito comum antes da pandemia, o cara entrava no Instagram, via uma publicação de uma roupa bonita, pega o exemplo da nossa amiga Dona Dora, lá, Tabata da Dona Dora, que para mim é um case nessa modalidade de atendimento online. Mas imagina que um cara entrasse lá e perguntasse, poxa, esse vestido tem outras cores? Ela respondia, tem vermelho. Isso é vender, galera? E por incrível que pareça, parece óbvio, mas a gente vê muito disso. Pessoas cumprindo com uma tarefa. Simplesmente cumprindo com uma tarefa. Poxa, e você tem hoje muitas possibilidades de efetivamente de vender pelo Instagram, desde que você tenha um time disposto a quebrar com processos comuns, com hábitos comuns, para poder estar trazendo sempre inovação para o seu processo de atendimento. Né? Você precisa ter pessoas que consigam ser resilientes à mudança. Então, essa é uma competência importante que você tem que procurar no mercado hoje. Pessoas que estejam disponíveis e que tenham resiliência suficiente para poder lidar com mudanças. Porque hoje o tempo todo não existe receita de bolo. Você precisa testar, é teste A e B. Na área comercial, então, isso é mandatório. Na área de marketing, então, isso é mandatório. Não dá para ficar replicando um processo que não se comprova eficiente ao longo do desenvolvimento dele, simplesmente porque não quer fazer mudanças. Ou, Alessandro, e para os processos que estão funcionando? Poxa, continue, mas em paralelo crie novos. Poxa, eu posso ter um processo que está funcionando hoje, funcionando bem. Isso significa que não dá para ser melhorado? Isso não significa que não dá para se vender mais? Por exemplo, cara, eu posso ter uma empresa que está em alta performance, vendendo mais, vendendo bem. Hoje, cara, me entregando rentabilidade, me entregando lucro, né? Cara, isso significa que não dá para melhorar? Dinheiro não aguenta desaforo, cara. E no pós, nesse novo normal, isso vai ficar cada vez mais claro. Você pode estar com uma operação deficiente querendo melhorar, mas você pode estar com uma operação eficiente e parte de você entender que é sua responsabilidade como gestor querer melhorar, cara. Porque sempre dá para fazer melhor. Eu preciso desconstruir o que está funcionando? Não, mas eu posso criar um processo em paralelo para poder testar novas opções. A Nestlé, quando resolveu criar a Nespresso, ela entendia que era uma mudança, era uma disruptura tão grande dentro do modelo tradicional de negócio dela, que ela contratou um trainee, colocou esse cara num outro prédio, esse cara teve que ficar isolado de toda a cultura do modelo tradicional, para ele poder pensar no que ele pensou junto com um time que não era da Nestlé. Eles entenderam o seguinte, cara, se eu trouxer alguém aqui para dentro, dificilmente vai ser criado algo novo. E aí eu te faço uma pergunta, você entraria no supermercado para comprar um café de R$300 o quilo? Quem compraria aí um café gostaria de tomar e pagaria para comprar um café de R$300 o quilo? Dá um joinha aí, quem gostaria de tomar um café de R$300 o quilo. Eu já tomo. Eu não sei se vocês tomam um café de R$300 o quilo. Quem toma aí R$300 pagaria num café que custa R$300 o quilo? É verdade que essa era uma das metas aí da Nespresso, cara. A Débora pagaria R$300 para tomar um café de qualidade. R$300 o quilo do café. A grande verdade, galera, é que a Nespresso aí, eu tô falando de uma empresa que na verdade trouxe esse processo de inovação lá atrás já é velho o Nespresso. Na verdade, se você toma o café da Nespresso, você está pagando em média isso no preço do café quando você compra a cápsula. São gramas de café que tem ali dentro, né? Se você comparar com o valor que você paga por cápsula, você vai ver que está chegando muito próximo disso. Mas a Nestlé tinha certeza que se ela levasse esse time para dentro da Nestlé, dentro daquele ambiente que já era um ambiente de sucesso, ele não conseguiria chegar numa proposta inovadora. Eles tiveram que construir esse projeto fora da própria Nestlé. Então, o que você está tentando fazer ainda e não consegue implementar? Porque você está preso a uma cultura. Então, Peter Drucker já falou isso também já no século XX, cara. A cultura come todo dia a estratégia no café da manhã.
você precisa, nesse novo normal, romper com tudo aquilo que você conhece para poder dar abertura, para poder, de verdade, aprender coisas novas. Então, a gente está iniciando essa série, né? Vão ser 3 dias que a gente vai estar trazendo, a partir de amanhã, temas mais específicos. Hoje a ideia era realmente trazer uma percepção geral desse novo normal. Um novo contexto onde todas as empresas, em todos os segmentos, independente dos tamanhos, vão estar sendo desafiadas a fazer diferente. E respondendo de maneira rápida, né? Então o novo normal, ele exige respostas diferentes e ele exige respostas rápidas. A gente foi criado dentro de um contexto muito agrário, muito engessado. A gente durante muito tempo trabalhou com medo de errar. Tem muito mindset construído em cima do erro como fracasso. A gente durante muito tempo foi educado para não errar. E eu vou te falar, quem não erra, quem não quer errar não se arrisca. Quem não se arrisca não abre possibilidades para poder criar um novo. E aí quando a gente leva isso para o contexto que é de fato hoje, como a pandemia está crescendo, que é o virtual, aqui, ó, nesse ambiente que a gente está aqui hoje, você tem a possibilidade sim de implementar ações rápidas, com baixo custo e baixo risco. Então, cara, você precisa ousar. Não importa se você vive dentro de um modelo em que uma franquia hoje te diz, olha, é desse jeito que tem que fazer, ok. Cara, beleza, você tem que respeitar, existe um método, né? Não adianta você querer comprar uma franquia do McDonald's e querer fazer o X feijoada, né? Mas, cara, se essa franqueadora hoje ela não está abrindo novas possibilidades dentro desse novo normal, reflita a respeito disso. Né? Poxa, agora se você tem hoje a possibilidade de buscar novas formas de interação, novas formas de comunicação, se você consegue de alguma maneira, mesmo que numa parte muito pequena, levar o seu negócio para o digital, comece. Ele não precisa ser perfeito, ele precisa só começar a ser feito. Então, no novo normal, as empresas que vão sobreviver, que vão continuar crescendo, vão continuar batendo recordes de vendas, são as empresas que têm essa disponibilidade emocional, porque é uma questão que está muito além da questão da cognição. Está muito além. Nós temos aí cases no mundo inteiro de grandes milionários que não conseguiram, nunca fizeram faculdade, galera. Nós temos muitos milionários que nunca fizeram faculdade, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem MBA, não tem nada disso. E são milionários, sabe por quê? São pessoas que já entendem que eles precisam responder rápido, eles precisam se adaptar rápido, eles precisam colocar o cliente no centro de tudo que eles fazem. E dessa forma eles conseguem agregar valor à vida dessas pessoas para quem eles prestam serviço ou vendem seus produtos. Então as empresas que vão sobreviver, né, no sucesso, vão sobreviver nesse século, né, 21 e no pós-pandemia vão estar cada vez mais fortificadas, são essas empresas que têm essa abertura e disponibilidade. A Viviane colocou aqui uma frase fantástica, né? O sucesso é ir do fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Yes, Winston Churchill. Cara, e é antigo, né? Mas para você ver como esses caras eram acima da curva, né? Como esses caras realmente foram os grandes pensadores dos séculos passados aí, e eram grandes líderes, né? É isso aí, é continuar. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Legal, Vi, gostei dessa frase aí pra gente poder estar fechando essa live. Esse é um grande insight. Obrigado aí por estar compartilhando com a gente, Vi. Obrigado a todos vocês que estão aqui. E eu vou pedir, faltam alguns minutinhos aí pra gente encerrar, eu vou pedir para que vocês me tragam, coloquem aqui agora, compartilhem com a gente, ou mandem no direct, uma pergunta. Né? Esse projeto, Insights Vendor Force, ele tem como objetivo fazer isso se dar de forma sistêmica. Né? Então coloque suas inquietações, coloquem suas dúvidas, para que a gente possa estar fazendo desse projeto um projeto colaborativo. O Insights Vendor Force tem como objetivo realmente trazer à luz, dar luz para as dúvidas de porque essas dúvidas podem ser de muitos. Né? E a gente, dentro desse projeto, dentro desse conceito de um relacionamento que precisa ser cada vez mais sistêmico, a gente consiga estar fazendo efetivamente essa roda continuar girando, galera. Então, Daniel, colabora aí, me traz uma pergunta. Tamires, colabora aí, me traz uma pergunta. A Selma, o Nelson, estava aí também, a Paty.
Pessoal, eu conto com a presença de vocês. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui às 9h28. Renato, vamos colocar as perguntas, galera. Porque mais importante do que as respostas são as perguntas. Nós precisamos ter, sim, a capacidade emocional de problematizar, de olhar de forma dissociada para os nossos problemas, para que nós possamos saber fazer as melhores perguntas. O que? Quando? Com quem? Como? Quanto? Nós precisamos estar abertos para fazer perguntas, porque são elas que nos libertam, são elas que nos permitem ter uma visão mais estruturada dos problemas e para os desafios, né? Que todo momento, em todo contexto, sempre vai existir, galera. Não existe desenvolvimento sem esforço e, principalmente, cara, não existe crescimento sozinho. É só junto, realmente, somos juntos que nós vamos conseguir construir essa grande rede de insights. Beleza? Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, né? É sempre um prazer a gente poder estar dividindo e trazendo essa ideia. A gente está também com um canal no YouTube, o Insights Vendor Forces no YouTube, também é um canal, você pode visitar, se inscrever. Para quem não compartilhar, né? Porque lá a gente vai estar postando essas lives, estamos compartilhando essas lives nesse canal no YouTube. Então você tem a chance de poder estar compartilhando e trazendo pessoas para fazer parte dessa grande rede de empresários, de profissionais liberais, de executivos, de gestores, de profissionais, né, que queiram, né, e que queiram trabalhar suas inquietações a favor de crescimento e de progressão. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então estamos encerrando aqui essa edição do Insights Vendor Force para empresas que querem continuar vendendo mais e mais, né? Selminha, você tá falando no grupo do Telegram? Ó, na bio aqui, ó, para quem não conhece nosso clube, Vendor Force Club, nós já temos lá, Selminha. Então entra lá, por favor. Boa pergunta. Obrigado pela dica, deu a oportunidade de a gente falar disso também. Então, se você não faz parte do nosso clube, entra aqui na nossa bio, no Linktree ali, você tem acesso ao Vendor Force Club. Ali eu periodicamente vou colocando podcasts e conteúdos também para poder estar trabalhando a favor disso, de promover os insights para que a gente possa estar indo para o próximo nível. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até amanhã, 9h28, Insights Vendor Force. Valeu, até a próxima.